Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. E o tema do episódio de hoje, para dar introdução ao programa, será vantagens de ter uma rotina organizada para ter mais energia, prazer e produtividade. O que é uma rotina organizada? Eu gosto da definição que é uma rotina autossustentável. O que eu quero dizer com isso? Não é aquela rotina que a pessoa trabalha muito, acorda muito cedo, vai dormir muito tarde e no dia seguinte ela não presta. Porque aí ela vai bem um dia da semana, talvez 2, mas os outros 5 ela não consegue ser tão produtiva, não consegue ter tanto prazer. Agora, se a pessoa começar a ter uma rotina organizada em um dia, fazer uma quantidade de tarefas, uma quantidade de coisas que ela consegue ser produtiva durante os 7 dias, de forma autossustentável, de acordar no dia seguinte já bem, essa pessoa tem uma rotina organizada. Claro, vão haver exceções, vão haver momentos em que projetos precisarão serem feitos e você vai precisar dormir mais tarde, acordar mais cedo e tudo mais, não tem nenhum problema. Só que, no geral, você deve trabalhar com uma rotina em que você termina um dia e já consegue começar a aproveitar o dia seguinte. Isso é uma rotina organizada. Então eu vou falar um pouco da minha rotina para você ter um pouco de noção do que é uma rotina autossustentável. Eu trabalho, então, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5, numa unidade de saúde, há mais de 1 ano e meio com um psicólogo. Eu faço atividade física no momento, terça às 6 da tarde, quinta às 5 da tarde, treino funcional. Na sexta às 7 da noite eu jogo vôlei com a galera do serviço e eu faço corridas no fim de semana. Seria sábado, domingo, terça e quinta. Eu vou ter que reajustar o horário para quando eu sair das férias. Mas é em torno desses dias. Então, eu faço 7 atividades físicas por semana. Elas não têm todas a duração de 1 hora ainda, mas com o tempo elas vão atingir isso. Eu vou voltar a estar nesse ponto. Talvez a corrida de domingo vai ficar um pouco mais curta. Esse é um exemplo. Eu medito todos os dias, já tem 333 dias consecutivos. Eu bebo 3 litros de água todo dia. Eu tenho uma alimentação saudável na maioria dos dias. Eu invisto bastante tempo em estudar as coisas que eu gosto. Então eu considero isso uma rotina saudável. Levando em conta que quando termina um dia, eu vou dormir e eu acordo no dia seguinte disposto para fazer as minhas coisas. Eu, por exemplo, estudo bastante inglês, agora venho estudando os projetos para entrar com a divulgação e produção de conteúdo na internet, que é um dos projetos que eu tenho nesse momento, que vem sendo o meu foco. Eu reestruturei todo o local aqui, mudei as coisas do lugar para conseguir realizar essas gravações nesse local, e esse é meu projeto no momento. Essa é a minha rotina. Eu vou entrar em detalhes um pouco da história dela mais para frente nesse episódio. Então não percam, continuem aí. As pessoas confundem o que significa rotina organizada. Então sim, as pessoas confundem. As pessoas acham que ser produtiva num dia e não na semana inteira, que você tomar café o dia inteiro, acordar às 5 da manhã é algo, né, bom, que é algo produtivo. Então eu já vou entrar num dos pontos que eu comentei, né, o sono. Gente, não basta dormir 5, 6 horas. E o mínimo ideal para adultos é 7. Para quanto mais novo, quanto menor a idade, maior a quantidade de sono mínima. E o que acontece? As pessoas acham que dormir é perda de tempo. Eu já passei por isso, eu também não gostava de dormir. Mas não é. Gente, dormir não é perda de tempo. Outra questão, as pessoas acham que tomar café o dia inteiro vai deixar elas produtivas. Na verdade, gente, isso não é bom. O café, a cafeína em si, ela tem 2 problemas. Quando é em muita quantidade e quando é em horários errados. O
que eu quero dizer com isso? O corpo ele demora algumas horas para digerir a cafeína, que ela acaba interferindo na qualidade do sono. Não é na indução, não é na parte de pegar no sono, é na qualidade. Então, depende do organismo, pode ser de 5 a 9 horas o tempo dessa vida da cafeína no organismo. Levando em conta isso, então até 9 horas antes de dormir, se o teu metabolismo for lento, você não deve ingerir cafeína. Então eu sugiro, geralmente, tomar até no máximo o horário do almoço e depois parar, uma questão de prevenção. Eu tomo café 6 dias na semana. Nessas últimas 2 semanas eu acabei não conseguindo, uma semana que vem eu já vou retomar, que é tomar café os 6 dias da semana de manhã, e um dia da semana eu opto por tomar o café descafeinado o dia todo. Então eu acabo fazendo isso para o meu corpo ele responder melhor à cafeína, para ele não ser dependente da cafeína. No começo é mais difícil esse processo, depois o corpo acaba acostumando. É uma sugestão que eu vi no canal do Neurovox, canal do Pedro Calabrese, e tem sido bem interessante essa aplicação. Então a cafeína ela pode ser ruim em quantidade também, se você tomar 2 litros de café quando acorda também, tá longe do horário de dormir, mas é uma quantidade alta. E ela pode ser em horários. Por exemplo, tive um paciente que ele tomava café quando acordava, 5, 6 da manhã e 8 da noite. Só esses 2 horários. Tecnicamente não é uma quantidade muito alta. Só que ele tomava o café antes de dormir. Ele tirou o café antes de dormir e era um senhor já, uns 70 anos. Ele conseguiu voltar a dormir bem e acordar depois das 8 da manhã. Ele acordava tipo 5 da manhã. Acordou 7, 8 da manhã. O que até me impressionou, porque geralmente as pessoas que são acostumadas a acordar um horário a vida inteira, elas têm dificuldade para dormir mais. E não foi o que aconteceu. Ele teve muita facilidade já só na retirada do café das 8 da noite. Então o café tem horário e quantidade. Eu vou falar aqui sobre 2 questões da rotina, que é o tema de hoje. Eu vou falar sobre 2 pacientes. Um jovem de 22, 24 anos e uma mulher de 46. Esse jovem, ele estava com depressão e a família colocava, as pessoas próximas colocavam que ele não fazia tanta coisa. Foi monitorado as atividades que ele fazia, as principais atividades de manhã, de tarde e de noite, durante 28 dias, já aumentando a quantidade de atividades que ele estava fazendo nesse período. E foi visto que ele não fazia tão pouca coisa assim, ele fazia bastante coisa. Outra coisa que foi feita foi aumentado as atividades boas, colocado outras coisas e focado nas coisas que ele gosta de fazer, bem como no futuro dele. As 2 coisas que ele gosta muito de fazer é cozinhar, inclusive ele quer ter um futuro relacionado com isso, fazer comida. E a outra coisa é assistir anime. Ele começou a investir mais tempo nisso. Ele quer ter mais tempo focado nessa atividade. A outra situação é o caso de uma senhora, 46 anos, que ela tinha uma rotina um pouco diferente. Não era a questão da produtividade, não era um problema para menos, era um problema para mais. Então ela acabava produzindo muita coisa. Ela acabava saindo do serviço às 5 da tarde e às vezes indo até 2 ou às 7 da noite, depende do dia, e às vezes indo até 2, 1 da manhã fazendo o serviço doméstico, mesmo tendo empregada em um dia da semana. Então ambas têm um problema, uma é um caso depressivo, talvez fazendo de menos, e outra é um caso que está fazendo muito serviço. Os 2 casos tiveram alta e a melhora foi no mesmo ponto. Embora são problemas diferentes, a melhora foi no ponto da rotina, de dar um ajuste na rotina, de reduzir a prioridade das coisas, conseguir deixar coisas para o dia seguinte, deixar coisas para outra pessoa e conseguir também fazer o que precisa ser feito. Ter um pouco de prazer no dia, em vez de só trabalhar. Que nessa ideia os 2 casos se assemelham, já que os 2 não faziam muito o que gostavam de fazer, ou não faziam com muita qualidade. Então isso é bem importante.
Os dois tiveram uma melhora e não recaíram até o momento da gravação desse vídeo. Quais os tipos de rotina organizada que existem? Então, existem muitos tipos de rotina organizada. Cada tipo de rotina deve ser estruturada com base nas suas obrigações, vamos colocar assim. Vamos considerar, por exemplo, eu trabalho num horário privilegiado, num horário comercial bom. Então, para organizar a minha rotina é fácil. Eu tenho que estar lá das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5. E eu posso flexibilizar o horário de dormir para acordar mais cedo ou mais tarde, tendo em vista que eu vou estar lá às 8 da manhã. E posso flexibilizar alguma coisa no horário de almoço e colocar tarefas no final da tarde. Tem um colega de serviço que ele coloca bastante coisa antes do serviço. Ele acaba acordando cedo e dormindo cedo. Então ele já não coloca tanta coisa depois do serviço, que também é interessante. No meu caso, eu acabo acordando 7, mais ou menos nessa margem. Então eu coloco mais coisas depois do serviço, podendo ir até 8h30, 9 da noite os afazeres, até relaxar para dormir entre 9h30 e 10, aí, num limite aceitável. Essa é minha rotina. E você deve levar em conta, por exemplo, se você trabalha de noite, a minha sugestão é que você durma e acorde sempre no mesmo horário. Então você sempre dorme de dia. Não é dormir de noite quando você está de folga e dormir de dia quando você trabalha. Não, é sempre dormir de dia. Essa é a minha sugestão. Se você trabalha com uma carga horária mais intensa, por exemplo, motorista, que eu sei que os motoristas eles têm uma carga horária, às vezes, num dia tem que viajar muito, a minha sugestão é que você consiga ter uma regularidade com o sono. O que é isso? Talvez não vai ser todas as noites que você vai conseguir dormir o ideal, mas após uma viagem, após 2, 3 dias, você voltar, dormir bem e começar a regular o sono. O que eu sugiro é que você consiga, com o tempo, fazer uma substituição disso, né? Organizar para ter uma rotina em que você possa dormir bem. Pelo menos seria o que eu faria, né? A gente não precisa trabalhar tanto, né, dependendo da pessoa. Se é uma pessoa que tem necessidade, que realmente não tem outra proposta que trabalhe menos, tudo bem. Essa minha fala da questão de motorista é em relação a um paciente que eu tive no passado, que ele trabalhava ou trabalha, eu não sei como está hoje, exaustivamente dirigindo, ganhava bem, né, ou ganha, não sei se ele está na mesma empresa, mas ele estava aceitando propostas em outros lugares no município, que não precisasse sair, né, um município pequeno aqui, para conseguir dormir de noite, para conseguir fazer as coisas de dia. Então, assim, é muito importante que você consiga ter noites regulares de sono e que você não esteja sendo também trabalhando muito, tendo uma situação aí ruim, porque exaustão a longo prazo faz mal. Os tipos de rotina organizada que existem é o tipo de rotina que funciona para você. Eu vou entrar mais em detalhes depois sobre as formas de organização que eu considero, que eu, adiantando aqui, dando um spoiler, é dia e semana. O que eu quero dizer com isso? Você ter coisas que você faz todo dia, por exemplo, fixar uma rotina quando você acorda, uma rotina antes de dormir, horário para o almoço, horário para os lanches. Isso é coisas que você faz todo dia. E fixar coisas que você faz toda semana, como, por exemplo, atividade física, trabalho. E geralmente os dias da semana são muito parecidos. Então talvez as situações que você resolve na terça são parecidas com as situações da terça. No meu caso, a flexibilidade em horário de serviço no sábado e no domingo, eu tenho todos os finais de semana. Independente do final de semana, eu tenho essa flexibilidade, o que me permite fazer muita coisa. De sexta às 5 da tarde até segunda às 8 da manhã. Bastante tempo. Eu mantenho a mesma rotina, né, de dormir e acordar no mesmo horário e me mantenho bem produtivo nesses 2 dias que eu não trabalho. Então, para que investir tempo e dinheiro com uma rotina organizada, com uma rotina mais funcional? Se você quer ter mais energia, prazer e produtividade, é bem interessante você fazer esses investimentos. O que isso
significa, para você ter mais energia, você precisa investir no sono. Se o teu sono não está bem resolvido, você não vai pela avaliação da tua cabeça sempre, porque a tua cabeça, quando você dorme menos, ela perde a capacidade de avaliar que você está dormindo bem. Então, se você perder a capacidade de avaliar que está dormindo bem, de certa forma, você acha que está dormindo bem, que 5 horas é o suficiente. Você tem que fazer testes e você tem que melhorar a qualidade do sono. É o primeiro ponto. Você vai ter mais energia, juntamente com atividade física também. Atividade física vai dar mais energia. Prazer vai entrar nas questões de meditação, vai entrar nas questões de não estar sentindo dor, ou de conseguir contornar a dor que você está sentindo. Tem várias formas disso. Produtividade é uma soma do que eu falei, mais a organização do tempo. A organização do tempo é essencial para a questão da produtividade. Inclusive, se vocês pedirem, eu posso fazer um episódio sobre a organização do tempo e como que eu organizo o meu tempo, como que eu estruturo ele. Atualmente, nas férias, está de forma irregular. Eu estou fazendo algumas coisas que não estavam previstas e esperando, também tive que esperar as encomendas chegarem para mim começar a gravar os vídeos, mas de forma geral você pode conseguir estruturar de forma regular e ir organizando as coisas aos poucos. Como eu estou com um tempo livre maior, isso me facilitou para organizar melhor meu tempo. Mas cada um segue da forma como está. Para quem investir tempo e dinheiro nesses itens que eu falei, por exemplo, sono, para ter energia, para ser mais produtivo, em tarefas para ter mais prazer, por que eu vou investir? Primeiro, se você não quer melhorar a sua rotina, se você não quer que a sua rotina fique cada vez melhor, tem dois tipos de pessoa, né? Tem a pessoa que já está bem, né? Tá tranquilo, tudo bem. Esse conteúdo, se você não trabalha com ajudar pessoas nesse ponto, esse conteúdo não é necessário para você. Eu acredito que você já saiba. E tem a pessoa que está mal, mas não quer melhorar. Bom, esse vídeo, para as pessoas que não estão com uma rotina boa e não querem melhorar a rotina, não querem fazer mudanças para obter melhora, querem um remédio mágico, bom, isso não existe, tá? Não existe. E, novamente, esse conteúdo, bem como esse canal, não é para você. Aqui eu quero pessoas comprometidas e eu estou com um projeto de ajudar as pessoas a melhorar a vida delas a partir da rotina. Então, vai começar com a rotina e depois vai melhorando um ponto, vai melhorando o outro e sempre vai conseguir um avanço. Chega num ponto que provavelmente não vai precisar de mim, provavelmente já vai estar bem independente, digamos assim. Mas até chegar nesse ponto, eu gostaria de ajudar essas pessoas. E o que seria investir tempo e dinheiro nisso? Seria investir dinheiro num psiquiatra para ajustar o sono, num médico clínico geral para fazer os exames de sangue, ver se essa depressão talvez não seja uma anemia, que ambas as situações, tanto a depressão como a anemia, elas têm sintomas parecidos, só que a causa é diferente. A depressão é puramente psicológica, a anemia é falta de energia, é falta de ferro. Outro item relevante, você pagar um educador físico, uma nutricionista, um psicólogo. Eu vou puxar um pouco para o meu lado, já que eu notei muito resultado nos meus pacientes, então eu vou puxar para essa parte. E você vai começar a ter resultado se for um bom profissional e se você estiver seguindo as orientações. Outro exemplo do médico que eu citei é você começar a tratar com atividade física e alimentação uma situação que tem o hipertireoidismo. Muitas vezes você tem que ter uma regulação hormonal para depois começar a regular a alimentação e atividade física para ter resultado. Só atividade física e alimentação você não vai ter resultado significativo nesse caso. Então também é um exemplo do que você precisa tratar. É um exemplo para você atingir seus objetivos
você precisa melhorar algumas questões. E se eu não investir, se eu não melhorar a minha rotina, seja investindo tempo, dinheiro, ou simplesmente não tiver isso, bom, aí a sua rotina, ela tende a ficar do mesmo jeito que tá. E eu espero que ela já esteja boa, porque você não vai melhorar. Então, são anos que você vai ter que ter a mesma rotina, sem nenhuma melhora. No mínimo, assim. É uma rotina que você mantém ela do jeito que tá. E agora eu te faço uma pergunta. Você está satisfeito com o que você vem conquistando no momento atual? Ou você acredita que você precisa evoluir, que você precisa fazer mais coisas? Uma das sugestões que eu dou, nesse momento é você fazer coisas hoje que vão te economizar um tempo amanhã. Então comece fazendo coisas hoje que te economizam um tempo amanhã e comece a organizar o seu tempo para você ter uma rotina organizada. Eu vou falar sobre vários pontos, vai ter um episódio sobre sono, vai ter episódio sobre comportamentos, vai ter um episódio que eu vou mexer no meu celular, ensinando a organizar o celular, vai ter um episódio próprio de meditação, que é uma das práticas que eu oriento, inclusive nos atendimentos para melhora da qualidade de vida. Vai ter episódio para tudo, gente. Então fiquem tranquilos que o que vocês forem pedindo, eu vou estar gravando episódios. Se você não investir tempo e dinheiro na atividade física, nesses itens que eu falei, no sono, na melhora médica, provavelmente você não vai obter melhora. Se você, por exemplo, tem uma conta, você quer mudar o resultado, mas você não muda a soma. Então, eu quero que 2 mais 2 seja 8. Bom, aí eu teria que colocar um 2 mais 6, um 4 mais 4. Eu teria que fazer uma soma diferente para chegar no 8. Eu não poderia fazer a mesma soma para chegar num resultado diferente. Quais as vantagens, então, de ter uma rotina organizada? As vantagens são gigantes, tá? Você consegue ter o sono regulado. E uma vez que você consegue ter o sono regulado, você não vai querer mais desregular o sono. Uma vez que você tem um sono bom, você não vai mais querer saber de ter o sono ruim de novo. Isso é um fato. Primeiro ponto. Outro fator, você vai ter mais energia, disposição, você vai conseguir agir, fazer aqueles planos que você tem engavetados, mas que são muito importantes para você. Você vai conseguir ser mais produtivo até um limite. Vai chegar um ponto que você vai ter que abandonar projetos para ter novos projetos ou simplesmente concluir, digamos assim. Então, mas até chegar nesse ponto dá para evoluir bastante. Você tem um grande retorno. A diferença entre como está agora e como pode chegar, ela é gritante. Então, onde que as pessoas mais erram? Eu citei o exemplo de acordar às 5 da manhã e de tomar muito café. Mas fica um alerta, tá? Não é, por exemplo, acordar às 5 da manhã, tem pessoas que dormem 8, 9 da noite e tá tudo bem acordar esse horário. Já deu 7 horas de sono, aí tá tudo bem. Eu tô falando de pessoas que dormem meia-noite, acordam às 5 e ficam o dia inteiro fazendo coisa e vão dormir de novo meia-noite. Isso a longo prazo não é saudável, tá, gente? A longo prazo isso não é saudável. Então o recomendado é você dormir pelo menos 7 horas e você ter um dia produtivo. Dizem que as pessoas que acordam mais cedo fazem mais no dia. Isso é um mito. Vamos levar em conta duas pessoas. Uma acorda às 5 da manhã e outra acorda às 7. A pessoa que acorda às 5 da manhã, ela já vai ter produzido 2 horas de atividade, mesmo que as necessidades básicas, até às 7 da manhã. Tranquilo, 2 horas. A pessoa que acorda às 7, ela vai acordar naquele momento. Então a pessoa que acordou às 5, ela fez mais coisas até esse momento. Só que se as duas pessoas tiverem um sono saudável, um sono regular, não dormindo muito e não dormindo pouco, quando a pessoa das 5 da manhã for dormir, a pessoa das 7 ela ainda vai ter mais 2 horas de produtividade. Então, assim, é um mito que você precisa acordar cedo. Mas aí eu tenho algumas ressalvas a fazer. Por exemplo, você não deve acordar muito longe do horário que o sol nasce, salvo exceções. O que eu quero dizer com isso?
O sol nasce 6 da manhã, geralmente, né? Mudando algum fuso horário, alguma localização, ele vai nascer um pouco antes, um pouco depois disso. E se você acordar 10 da manhã, já são 4 horas depois do sol nascer. É uma diferença grande. O recomendado vai girar em torno de 5 a 8 da manhã nos horários indicados. Mas assim, de novo, varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu tive uma paciente, né, que ela obteve alta, inclusive, e ela trabalha numa lanchonete, ou trabalhava, não tive mais contato. E o horário dela ir dormir era algo em torno de 1 a 2 da manhã, com exceção do dia da folga dela. Talvez no dia da folga ela fosse um pouco antes. Infelizmente, a gente não conseguiu mudar o horário dela ir dormir, né? Não tinha como mudar para menos. Mas a gente fez uma higiene do sono, tirou a cafeína, o refri do horário do serviço, fez uns ajustes e colocou ela para dormir, por exemplo, das 2 às 10 da manhã. Nesse caso, não tem problema, tá? Só que, claro, a pessoa vai estar pagando um preço a longo prazo que não é a mesma coisa do que dormir no horário regular. Porque o ser humano, ele precisa de 7 horas para dormir e o ideal é dormir de noite. Até porque se vocês pararem para ver, nós não temos olhos capazes de ver na escuridão, na noite, né? Nós somos seres diurnos, nós somos feitos para ver durante o dia. O que eu quero dizer com isso? Os gatos, por exemplo, eles conseguem ver de noite. Quer dizer que eles não precisam de luz para se locomover. Eles conseguem se locomover na escuridão, eles conseguem ver no escuro. Eles têm um olho que capta melhor essa situação. Então, eles, talvez, né, por serem caçadores e tudo mais, compensa passar o dia acordado e passar o dia dormindo, e passar a noite acordado. Talvez para a natureza do gato isso seja possível, para a natureza humana não. Então vocês têm que levar em conta esse fator. O olho, por exemplo, né, a captação de luz que acontece. Mas assim, cada pessoa tem que se adaptar com os seus desejos e com a sua realidade. Eu sei que para muitas pessoas isso não é possível. Então esses são 2 exemplos, né? Acordar às 5 da manhã não é indicado, a menos que você durma 7 horas antes disso. E se você, por exemplo, estiver sendo muito produtivo durante um tempo, né, no sentido de acordar cedo e dormir tarde, a longo prazo isso tem um custo. Eu vou falar agora sobre algumas desvantagens, né, de não dormir bem. Como, por exemplo, a irritabilidade, né, a pessoa se irrita com mais facilidade, a perda na memória. Então, na Netflix tem um documentário, tem um documentário que é 1h30, mais um vídeo de 20 minutos sobre a memória. E a campeã mundial disse que as pessoas que participam dessas competições, elas dormem muito. No caso dela, especificamente. Eu não sei o quanto é muito. Talvez para uma pessoa, no caso dela, seja constantemente dormir 9 horas por noite, 10 horas por noite, e não poder falhar nenhuma vez na rotina da noite, não sei. Eu não sei o quanto é dormir muito, se é uma consistência muito grande, eu não sei exemplificar isso. Mas então, pelo outro lado, se você dormir pouco, quer dizer que a sua memória vai ser ruim. Então aqui já temos um fato. Vamos continuar. Você vai ter uma facilidade maior a chorar, uma facilidade maior a ir para as recompensas imediatas. Que, inclusive, o meu próximo episódio eu vou falar bastante sobre as recompensas imediatas. O que são recompensas imediatas, então? Recompensas imediatas é tudo que o ser humano obtém algo imediatamente. Por exemplo, eu estou meio deprimido, né? Inclusive uma das características de quando se dorme mal, ou um pouco ansioso, que também é comum quando se dorme mal. Então eu estou numa dessas situações. E o corpo, para animar o cérebro, né, no caso o cérebro para se animar, digamos assim, ele busca algo que você não vai precisar investir muito tempo. Então, por exemplo, estou estudando para o vestibular, eu vou precisar estudar 1 ano para passar numa prova,
estudar 5 anos para obter um emprego, para não sei o quê. Assim, é uma motivação que você precisa de muito longo prazo. Então, é difícil ter motivação. Pessoas que fazem caridade, por exemplo, elas não obtêm o retorno em vida. O retorno começa a vir depois que a pessoa morre. Isso é uma motivação assim, que o ser humano tem absurda. Você não obter o resultado desejado em vida. É como aquelas árvores que você planta, para ela gerar frutos precisa de 90 anos. Tipo, você planta ela para os teus bisnetos consumirem. Então, são diferenças gritantes. Existem essas motivações, e quando você está fazendo tudo errado, quando você está dormindo errado, você vai para as motivações comuns, né? Você vai para as motivações rápidas. Seria, por exemplo, uma resposta do organismo para tentar te tirar desse estado deprimido. Um exemplo é o TikTok, que agora nessa pandemia ficou claro que esses vídeos curtinhos eles trazem um certo vício. Então a pessoa vai lá, tá um pouco deprimida, vê um vídeo, tem um pouco de recompensa, é engraçado ou é divertido. Ela vai querer ver o outro. Ah, não é tão bom. Ah, não, mas eu estou investindo pouco tempo. No outro vai ser bom. Ah, mas não é tão bom. Aí no outro, aí acaba que ela passa muito tempo nessas recompensas imediatas, né? Além de vídeos curtos, tem jogos, seja no celular ou no videogame ou em outro lugar, falando de jogos em geral. Redes sociais, a questão da resposta que as pessoas dão, né, no sentido de responder mensagens. Tem a questão de sexual, né, que é tanto a masturbação, a pornografia e o ato sexual em si, a própria relação sexual. São atividades que costumam ser rápidas e dar uma satisfação, um prazer no momento. Não tem nada de errado com isso, só levando em conta que alguns aspectos disso, né, como por exemplo o vício, a dependência desses atos, tanto das outras recompensas como a da questão sexual, deve ser levado em conta. Aí tem a compulsão alimentar, tem a questão de comer comidas doces ou extremamente calóricas, tem a questão de estar com compulsão, né, de compras. Tem muitos comportamentos aí que são imediatos, que eles dão uma recompensa no mesmo momento e eles são desvantajosos para nós. Então, assim, é uma coisa que você não gostaria de fazer no momento. Por exemplo, você está tentando economizar ou perder peso e no meio da sua compulsão você fez algo contra aquilo que você queria. Você gastou dinheiro ou você comeu. Então, assim, é um objetivo que você não quer fazer. Agora vamos para outros tópicos aqui. Eu já falei sobre acordar 5 da manhã e beber café o dia inteiro. Agora eu vou falar sobre estudar com sono. Como eu falei a questão da memória para o sono, né, se você dormir mal, a tua memória vai piorar. Não vai adiantar se você estudar com sono, porque o cérebro ele não vai captar tudo. Ele vai estar tentando se manter acordado enquanto você está tentando forçar a entrada de novos conhecimentos no cérebro. Não adianta muito estudar com sono. Outro item, fazer coisas importantes com fome. Uma colega me falou no serviço uma vez, né, eu trabalho às vezes com relatório, e eu mandei o relatório de uma situação para ela. E ela falou, tu fez isso aqui com fome, né? Tu comeu toda a pontuação. Aí eu tentei entender o que ela estava falando. Porque realmente eu fiz perto do horário do almoço, eu tinha feito as visitas e depois fiz o relatório. Mas o que me impressiona é que eu sabia que você não deve fazer compras com fome. Tanto no supermercado, quando envolve comida, você vai comprar mais coisa, como em lojas, você pode acabar comprando mais coisas, tipo mais roupa, você pode comprar mais das coisas mesmo tendo fome. Isso eu já sabia. Mas aí ela me falou, não, quando você tá com fome e tá escrevendo um relatório, você come pontuação. Aí eu fiquei meio assim, acreditei nela, mas fiz o teste. Aí no outro dia, eu com fome, né, antes do meu lanche da manhã, eu fiz o relatório. Aí no mesmo momento eu comi e fui lá e corrigi o relatório. Teve muitas modificações. Mostrei para ela, pedi se tinha alguma coisa que ela anotou e alguma observação.
Ela falou que não, que o relatório estava ótimo, não tinha nenhuma sugestão. E eu comentei no teste que eu fiz para ela. E realmente comprovou, né? Fez a prova real que realmente comer antes de fazer algumas coisas importantes é necessário. Né? Você não estar com fome é um ponto relevante. Então, isso são sugestões para vocês estarem aplicando na rotina de vocês. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha rotina noturna, que eu tive uma época já que eu acabei trocando o dia pela noite, e eu vou comentar um pouco para vocês agora. Então, para vocês entenderem a situação, eu estudei psicologia de 2014 a 2018. Né? E 2016, eu nunca tinha trabalhado na vida assim, né? Carteira assinada, na verdade, foi muito pouco. E 2016 eu entrei num estágio. Eu tive que passar numa prova, gabaritar uma prova, e entrei num estágio da educação pelo município. Né? Eu cuidava de crianças, seria de até 4 anos, antes de ir para a escola, antes de ir para o pré. O meu grupo era metade, é o meu grupo principal, né? Porque eu cuidava de todas as turmas, só tinha pouca experiência nos bebês. Assim, nos bebês eu peguei muito pouco. Eu cuidava de uma turma que a metade ia para a escola e a metade não ia no ano seguinte. Então era uma turma mais ali de 3 a 4 anos, demanda de limites. E isso foi em 2016. 2017, aí eu acabei saindo. E em 2017 eu fui para o IBGE, no Censo Agro, né? Eu fui como supervisor, agente censitário supervisor. Né? Aí eu fiquei 5 meses supervisionando tudo, não teve mais demanda, são contratos temporários, aí acaba ficando menos supervisores. Eu fui, né, não foi renovado o meu contrato, era um contrato que renovava de mês em mês. Então isso em 2017. Foram os únicos trabalhos que eu tive assim fora de casa, né? Eu já ajudei meu pai com a derrubada de eucalipto, já ajudei aí no interior, já trabalhei na colheita de uva ali para fazer vinho, coisa de 1 ou 2 dias. Já fiz alguns serviços ali como criança, sempre ajudei a cuidar da casa, organizar, fazer as compras. Mas assim, serviço externo foram só esses 2 até eu me formar. Aí eu tive algumas questões e eu e minha família, né, optamos por eu não trabalhar no último ano da faculdade, que era 2018, isso, último ano da faculdade. Aí eu acabei não trabalhando, me formei em psicologia. Em 2019, eu terminei a faculdade com 96 quilos. Eu meço 1,75, 1,76, então eu terminei um pouco acima do peso. E de janeiro de 2019, eu comecei a fazer atividade física, né? Então eu estava com 96 quilos, eu estava perdendo 1 quilo por mês ali no começo. Essa é uma informação relevante para vocês entenderem o contexto. Aí em junho de 2019, me formei em fevereiro, né? O ato da formatura em si foi em fevereiro, mas eu terminei o curso já em novembro, dezembro. Então em junho eu fiquei sabendo do edital da PMSC. Eu sou de Santa Catarina, eu morava em Concórdia com os meus pais, agora eu moro em Campo Belo do Sul, atuo como psicólogo aqui, e eu fiquei sabendo, né, de uma prova e acabei vindo para cá. Depois eu comento essa parte. Então, ambas as cidades são em Santa Catarina, e eu fiz o processo seletivo, né, o concurso, desculpa, ali é concurso, o processo seletivo é o daqui. Fiz o concurso da PM. Eu não sabia nada de direito, então eu comprei o primeiro curso que apareceu o anúncio no Facebook. Eu comprei o curso, o cara foi lá em Concórdia vender realmente, ele pegou um hotel, a gente comprou lá o curso dos caras de Minas Gerais ali, é IBAN, né? Muito bom, pro curso que eu comprei, eu passei na prova graças a eles. IBAN, leia-se Instituto Brasileiro de Áreas Militares. Eu descobri depois que tem um outro IBAN que faz provas, inclusive a prova que eu fiz aqui de psicólogo foi feita pelo IBAN. Eu fiz com eles lá. De junho a agosto eu estava emagrecendo 1 quilo por mês. Então em junho eu estava com 90, 96 foi para 90. Eu perdi 8 quilos em 2 meses e passei na prova teórica. Aí eu acabei não passando na prova física porque eu estava com
muito peso, comecei atividade física aquele ano, eu nunca tinha feito atividade física e também não eram os meus planos. E se vocês entenderam até aqui, todos os trabalhos até esse momento que eu tive que passar em uma prova. No momento seguinte, prova seguinte que eu fiz, que foi um processo seletivo, para entrar aqui, também foi uma prova. Então até agora, eu sempre tive que passar numa prova para conseguir um emprego. E nessa ainda de 2019, da polícia, eu acabei trocando o dia pela noite. Porque eu notei que na época do ensino médio, na época da faculdade, eu me dava bem fazendo isso. A noite é silenciosa e eu consigo ser produtivo de noite. Então o que eu fazia? Eu dormia de dia e virava a noite estudando. Dos males é o menos pior, porque eu tinha um horário para dormir durante o dia. Então não era tão ruim do que não ter um horário para dormir de vez, né? Ou dormir um dia de dia, um dia de noite, e não ter tanta estabilidade no horário de dormir. Isso é ruim, né? Você tem que ter um horário para dormir mais ou menos fixo. Então o que acontece? Eu dormia das 6 da manhã às 3, 4 da tarde, às vezes um pouco antes, um pouco depois, fazia atividade física e estudava. Eu até tinha um hábito ruim, que era tomar café às 5, 6 da tarde, mas ele não era tão ruim, levando em conta que eu ia dormir 4 da manhã. Então aí outra sugestão, né? Eu até tem um paciente que ele faz plantão nos bombeiros, e eu falei para ele, cara, quando tu for fazer plantão, tu até pode tomar café de noite, mas tu tem que fazer as contas aí para ficar tipo umas 8, 9 horas sem tomar café antes de dormir. Chegar em casa e já ir dormir, é um exemplo. Então eu tive uma rotina noturna. No ano seguinte, na verdade, 2 anos depois, né, 2020 eu conheci minha mulher, 2021 eu fiz a prova, aqui eu tinha um pouco de hábitos noturnos também, eu estudava um pouco de noite e tudo, só que já estava mais regulado, e quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a adaptar essa rotina. E o que eu quero dizer com isso? Eu ouvia uma professora falando que para ser produtivo você tem que acordar até as 8 da manhã, e você tem que ser do dia, isso e aquilo, só que eu não ouvi muito ela, eu não acreditei nela. E algum tempo depois, no caso hoje, eu dou razão para ela, minha professora de Pilates. E o que eu quero dizer com isso? Que alguns dias atrás, né, acho que já faz quase um mês, eu fui numa escola falar sobre o Setembro Amarelo. Eu estou gravando esse vídeo 18 de outubro de 2022 e eu fui numa escola aqui de Campo Belo do Sul, no Major, falar com as crianças sobre a importância de falar da saúde mental. Crianças não, alunos. A última turma da noite era adultos. Falar com essas pessoas sobre isso. Eu passei em 6 turmas de manhã, a minha colega que foi comigo de manhã passou em 4, aí eu passei em 6 turmas de tarde, de manhã eu conversei com uma aluna, passei em 6 turmas de tarde eu conversei com 2 alunos, cheguei em casa, atendi um paciente de tarde, e eu acordei 5h30 de manhã, que eu tinha ido dormir cedo no domingo, tinha dormido de tarde, e ainda além da rotina de café eu tinha gravado um vídeo que nem esse. Acordei 5h30 da manhã, 6h40 mais ou menos eu já estava gravando, 7h40 eu terminei a gravação, 8 horas eu cheguei no serviço, fui em 6 turmas da escola até o meio-dia e conversei com uma aluna. De tarde atendi um paciente, fui em mais 6 turmas, atendi 2 alunos, fui depois de atender esses 2 alunos vim para casa, né? Aí depois eu estava indo fazer atividade física, eu estava comendo ali, indo fazer atividade física, tinha uma mulher em crise, suicida. Eu fiz uma ligação, isso até 6h30, aí eu fui para a escola de novo, fiquei das 7, aí eu fui com uma turma, daí deu um intervalo, que uma turma estava em atividade física, inclusive na minha fala eu incentivava a prática da atividade física. Aí eu esperei a outra turma, eram 2 turmas regulares, aí teve um intervalo depois que eu conversei com essa turma, aí eu esperei o intervalo e atendi as 2 turmas do EJA junto, depois eu conversei com uma aluna do EJA,
E outra aluna, ela pediu atendimento na sequência, assim, logo que eu voltei, né, nos atendimentos ali, ela me mandou mensagem e eu vou retornar a mensagem dela quando eu voltar de férias. Então, assim, eu fui muito produtivo. Se fosse só chegar em casa e dormir, eu ia conseguir acordar bem no dia seguinte, sem dúvidas. Só que daí eu jogo um torneio de xadrez, que é 3 dias a rodada, de segunda, quarta e quinta a sábado, né, online. E nesse dia eu pensei, tem que mandar mensagem pro cara. E a única disponibilidade de horário que ele tinha era aquele horário ou no dia seguinte, tipo 11 da noite. Aí pensei, não, eu vou jogar agora. Tinha um horário de tarde também, mas era no meu horário de serviço. Aí pensei, não, vou jogar agora. Aí eu meio que dormi, eu joguei, subiu a adrenalina e tal, uma coisa que eu não recomendo, vocês vão ver no episódio do sono. Aí eu dormi, tipo, da meia-noite às 6h50 e acordei com o despertador tocando, assim, eu dormi direto. E, detalhe, eu só uso o despertador pra mim ter uma noção do horário, né, no caso, quando eu tô trabalhando, pra mim não extrapolar muito tempo. Mas, geralmente, quando ele toca, eu já tô acordado. Só que aquele dia, né, devido à rotina exaustiva, não autossustentável, por esse último detalhe, eu acabei tendo que acordar pelo despertador. Então, assim, gente, quando vocês conseguirem regular o sono, vocês não vão nem precisar do despertador para acordar. Tanto que em fins de semana eu posso estar acordando 6, 7 da manhã. Agora, nas férias, eu só não estou acordando cedo por causa da chuva, eu acabo ficando mais na cama. Me dou esse luxo. Mas teve alguns dias que eu acordei no começo bem cedo, então, e bem disposto. Aí eu durmo de meio-dia, um tempo, né? Durmo ali no período da tarde e acabo que no dia seguinte eu consigo voltar a acordar cedo, quando eu tenho essa disponibilidade de dormir de tarde. Então são algumas das sugestões. Só se deve dormir de tarde se o sono da noite está bom o suficiente. Se você não tem sono suficiente de noite, você não deve dormir de dia, porque interfere muito, né? Você vai estar deixando de dormir mais ainda de noite para estar dormindo de dia. Então tem até umas ideias, né, um protocolo que eu uso nos meus atendimentos, que eu vou falar no episódio de sono. Mas vocês viram o tanto de coisa que eu fui produtivo nesse dia que eu citei? Eu atendi 6 turmas de manhã, 6 de tarde, 4 de noite. Atendi uma aluna de manhã, 2 de tarde, mais um paciente de tarde, mais uma paciente, digamos assim, ali no finzinho da tarde, que estava em crise antes de ir para a escola, mais uma aluna de noite. São 6 pessoas que eu atendi no dia, mais 16 turmas. Foram 4 turmas de noite, juntando 2. Né? O EJA, que são as 2 adultas, foram juntas. Então, assim, são 16 turmas e 6 atendimentos no dia, sendo que num dia bom eu faço algo em torno de 8 atendimentos, né? Mais longos, claro, mas eu faço apenas 8 atendimentos, então eu fiz quase os 8 atendimentos, mais a outra parte. Claro que eu sacrifiquei meu tempo livre e ainda joguei 2 partidas aquela noite. Então, assim, né, 2 partidas de xadrez. É muita coisa que eu fiz. Não fui muito produtivo no dia seguinte, né, devido a isso, mas eu consegui atingir meus objetivos. E é isso que eu me refiro a uma rotina organizada para vocês. Vocês vão conseguir fazer muitas coisas, vocês vão conseguir ser produtivos e terem energia, terem o gás para o momento que precisa. Isso é importante, por isso que eu digo, modifiquem a rotina de vocês, implantem as sugestões que eu estou colocando aqui para vocês melhorarem a qualidade de vida. Uma vez que você melhora o sono, por exemplo, você não volta a querer ficar como era antes. Depois que você faz atividade física, o corpo pede, você não vai querer voltar a ficar sedentário. A atividade física ela não é necessária, ela é essencial. O corpo humano responde muito bem à atividade física. Então eu contei a minha história noturna, contei a minha produtividade diurna, né, de um dia recente, mas uma amiga uma vez falou que eu sou o cara que mais tem energia que ela conheceu, né, isso foi lá por 2017, eu acho, 2018, a gente estava em Florianópolis e a gente fez muita coisa, né, a gente foi para a capital para um congresso de psicologia, e é por coisas assim, né, se bem que na época a rotina não era tão estruturada. Ela é hoje em dia já é bem mais regradinha. Qual o melhor momento para mudar a rotina? Eu tenho
duas respostas possíveis para isso. Ou você começa a mudar a rotina imediatamente, começa a anotar as falhas e ir corrigindo, ou você estrutura para começar a mudar no futuro. O que eu quero dizer com isso? Você começar a organizar a rotina, né? Você começar a fazer as coisas para modificar no futuro. Seria, por exemplo, você, em vez de pegar e começar a mudar tudo radicalmente, você está no serviço ou você tem algumas funções que te impedem de estar fazendo algumas coisas, que te impedem de estar organizando a rotina. Então você começa a organizar e estruturar para resolver esse problema. Às vezes é um problema pelo horário que tem que fazer as atividades, pela intensidade, pela quantidade que está exigindo de você. Às vezes é uma troca de emprego. Então esse é um exemplo do que você deve fazer. É você ir adaptando a rotina, você ir modificando a rotina. É uma prática muito interessante com o tempo. E a outra possibilidade é você ter o tempo disponível, já tem as condições, é começar a aplicar imediatamente os conceitos e ir obtendo melhoras com as aplicações. Ou se organizar para começar a aplicar ou aplicar imediatamente. São as duas possibilidades que eu recomendo para você. Por onde começar? Então, aqui vão ter vários episódios sobre rotina funcional, sobre uma rotina autossustentável, mas eu recomendo começar pelo sono, né? Vai ter um episódio só sobre sono, e se vocês pedirem algum episódio específico sobre algum tema, eu posso fazer também. Alimentação também é muito um ponto de vista de comportamento humano, então não é só, por exemplo, se alimentar bem, é ter alimentos saudáveis em casa e evitar de ter besteiras ou coisas que você não quer comer em casa. Isso também é importante, muito importante. Outro item, conversar com o médico, tratar as doenças físicas, conversar com o médico para ter uma melhora, né? Na questão, às vezes você acha que tem uma depressão e está com anemia, então você trata a sua anemia e não de fato a sua depressão. São coisas diferentes que têm um sintoma parecido. Então você tratar, por exemplo, sintomas gripais, tratar um hipertireoidismo, um hipotireoidismo, tratar o que você tem para você começar a melhorar e se sentir bem. Outro item, atividade física. Atividade física não é importante, é essencial. O corpo humano responde muito bem à atividade física. O corpo humano responde perfeitamente. Então a sugestão que eu tenho é que vocês façam atividade física de forma regular, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda algo em torno de 2h30 por semana. Então vocês podem fazer caminhadas, vocês podem começar, por exemplo, com 5 minutos de caminhada todo dia e aumentando até que você consiga chegar em 1 hora. Chega em 1 hora, você faz só 3 vezes na semana. Tá ótimo! 3 horas de atividade física por semana. Se você tem um condicionamento um pouco melhor, tem uma condição um pouco mais boa, você pode fazer esportes mais intensos, como corrida, você pode jogar um futsal, um vôlei, você pode fazer musculação. Tem várias outras atividades que são muito interessantes para isso. E você deve levar em conta a sua capacidade física também, acima de tudo. E o último item que eu falo é meditação. São os itens que eu falo. Agora, também eu vou dar um spoiler, digamos assim, de algumas práticas que podem ser utilizadas aí na regulação da ansiedade, para fechar esse episódio, para dar um bônus para quem está até aqui. Não está no roteiro, mas eu vou falar agora. Era a fala que eu estava tendo nas escolas aquele dia. Então, eu falava um pouco da história do Setembro Amarelo, o que é tudo isso, a importância de se falar de saúde mental com foco um mês no ano, mas sempre se falar de saúde mental. Sempre que alguém estiver precisando, procurar ajuda, independente de ser ou não setembro. E uma das falas, né, minha sugestão era para as pessoas que têm, por exemplo, crise de ansiedade ou para as pessoas que se cortam, era segurar gelo, né, para crise de ansiedade, ver ele derreter na mão ou esfregar gelo nos braços. Era uma sugestão. Outra sugestão era atividade física intensa. Então você está com o humor deprimido, em vez de comer um chocolate, de fazer alguma coisa,
se você tem condição física para isso, tá? Eu não tô impondo atividade física aqui para ninguém, mas você pegar e fazer 20, 30 polichinelos consecutivos, correr parado, pular corda imaginária, fazer algum exercício mais exaustivo. O corpo vai responder muito bem para isso e você vai estar num estado mais animado depois da atividade física. Tem um tipo de meditação que é relaxamento progressivo, que está na lista, né, das atividades. Aí tem outras atividades que você pode fazer que podem ser talvez não tão ruins, como se cortar ou usar substâncias, fumar, beber, enfim, a resposta que muita gente dá, mas não tão boas como as que eu citei. Elas podem, né, ser um pouco inferior nesse sentido, levando talvez, né, algumas perdas, no sentido do tempo, principalmente. Então, uma das sugestões. Então, outra prática benéfica que eu acabei esquecendo de mencionar é conversar com um amigo, que é muito interessante. Rezar, junto com meditar também, né, foi esquecido de mencionar. E as outras práticas mais neutras, que daí seria indo para o lado das recompensas imediatas, assistir um vídeo curto, assistir filmes, séries, jogar e mexer nas redes sociais. E podem ser uma forma boa de lidar com isso, né, levando em conta a melhora do estado que você está, em vez de ir para algo pior, mas em muitos casos pode ser uma perda de tempo. Estou levando isso de forma geral, claro, né? Tem muitos filmes, tem muitas conversas, tem muita coisa que a gente aprende coisas boas, a gente aprende coisas úteis, mas no geral pode ser considerado uma perda de tempo. Então são algumas práticas que eu orientei agora no Setembro Amarelo. E o melhor momento para começar a melhorar a rotina, ou pelo menos para se preparar para mudar a rotina, é agora. Para fechar o vídeo, eu vou pedir para você avaliar o vídeo, clicar no curtir ou no descurtir se você de fato não gostou do vídeo, deixar nos comentários o motivo ou se você tem alguma sugestão para os próximos episódios. Eu estou gravando vários episódios agora no começo, então eu não sei como é que vai estar aí a questão da interação de vocês, mas eu peço para deixar sugestões. Eu acredito que no começo eu vou ter a possibilidade de responder todo mundo e até seguir muitas sugestões. Mas quando o canal crescer, infelizmente é o que acontece com todos os canais grandes. Não dá para produzir conteúdo para todo mundo. Eu vou conseguir seguir as principais recomendações apenas. Então aproveitem esse momento de começo. Eu convido para me seguir nas redes sociais. Tem na descrição do vídeo um link com as principais redes sociais, incluindo o meu canal no Telegram, com conteúdo exclusivo toda semana, mais a postagem de vídeos. Então sempre que sair um vídeo novo no canal, eu vou postar o link lá para vocês verem, e vai ter um formulário na descrição do vídeo também, que é sobre o conteúdo do vídeo. Então você pode responder lá 10 perguntinhas, de assinalar, depois vai aparecer as respostas e você pode concordar, discordar, você pode responder um formulário aí sobre cada aula, cada episódio do podcast que tem no canal. É uma das novidades que eu decidi colocar em relação aos canais tradicionais, aos outros canais que acabam postando muito conteúdo bom pra gente. Então é isso, valeu galera!